Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai discutir sobre essas bonitinhas daqui, a memória RAM, a importância no seu PC e qual seria o mínimo para 2023 que você deveria ter no seu computador, né? Bom, eu mesmo já tive vários tipos de configuração de memória RAM no meu PC. Eu já tive 4 GB, já tive 8 GB, já tive 12 e agora eu tenho 16 ali no meu sistema, né? Bom, eu já tenho uma pequena base aqui do que me serviu e o que não me serviu. E, bom, aqui eu tenho mais de 16 GB, são dois módulos de 8 GB da HyperX Fury, vocês viram aí no início do vídeo. Bom, e a importância da memória RAM no seu computador é que sem ela, o seu PC basicamente não funciona de jeito nenhum. A memória RAM serve basicamente para alocar todos os dados dos aplicativos que estão abertos no seu PC enquanto ele estiver ligado temporariamente, ou seja, quando o processador pedir informação para sua memória RAM, ela vai ceder na mesma hora. É uma das comunicações mais rápidas que tem, se não me engano, a mais rápida dentro do seu PC, né? Bom, e depois da memória RAM é a placa de vídeo, enfim, é um papo para outra hora, então vamos deixar isso para lá, vamos focar aqui na memória RAM mesmo. E assim, como eu acabei de falar, como ela armazena os dados que o processador pede, né, dados temporários, ela é uma memória volátil. Ou seja, toda vez que você desliga seu sistema, todos os dados que estão nela, toda a memória e tudo mais que estava armazenado nela, some. Então, desligou o PC, toda a memória foi embora. É tanto que se o seu HD crashar, o seu PC vai continuar ligado por um tempo. Se você, por exemplo, desplugar o seu HD, né, o seu PC vai continuar plugado por um tempo, graças a essas bonitinhas daqui, porque toda a memória dos aplicativos está guardada nela. Então quando já não tiver mais o buffer guardado dos aplicativos, aí sim seu PC vai crashar mesmo. Bom, agora eu acho que vocês já entenderam a importância da memória RAM no seu computador. É uma peça fundamental no seu sistema. Então assim, vamos lá para os casos de uso, porque nem sempre o que eu vou falar aqui vai servir para você, ou vai servir para ciclano ou fulano, enfim. Mas vou logo adiantando que o uso varia muito sim, tá? Se, por exemplo, se você faz projetos 3D e você mexe com renderização, mais memória RAM seria o indicado. Eu tenho aqui no meu PC 16 GB, como eu falei no início do vídeo. Talvez se eu mexesse com renderização, eu colocaria mais esses dois pentes de memória RAM. Por quê? Porque são softwares bem mais pesados, são softwares que exigem muito do processador, ou seja, é muito processamento do seu computador e são muitos dados, muitos dados sendo processados pela máquina, né? Então isso acaba consumindo muita memória RAM, muita memória RAM. Mesmo que seja poucos processos, por exemplo, um aplicativo que você esteja com o projeto aberto e o navegador, mesmo assim o projeto vai tomar muito espaço da sua memória RAM, de tudo, cara, de tudo mesmo. Isso serve também até mesmo para quem faz design 2D mesmo, né? 3D já é super pesado e 2D continua sendo pesado. Ou seja, para essa parte de workstation, para essa parte de trabalho com memória RAM, é importante sim você ter um cuidado maior com a quantidade de memória RAM que você tem no seu sistema, até porque isso pode influenciar na sua carga de trabalho, né? O tempo que você passa no PC, até travamentos, estresse. Cara, pode mudar muita coisa. Ainda na parte de trabalho com o PC, temos também trabalhos mais leves, vamos dizer que trabalhos de escritório. Se você só usa o navegador ou usa o programa mais leve, não necessariamente você vai precisar de mais memória RAM. É talvez interessante ter mais memória RAM no PC, caso você precise de um dia usar para fazer algo mais pesado. O seu PC não vai gargalar tanto. Mas mesmo assim, o uso diário já não precisa tanto investir em memória RAM. E partindo pro lado oposto, né, de trabalho, temos aqui esse carinha daqui é sinônimo de alegria e jogos. Não necessariamente só jogar, mas majoritariamente do tempo que você passa no PC é jogando. Cara, eu vou te falar que memória RAM é vamos dizer que um meio termo. Hoje em dia é um meio termo. Bom, a memória que eu tenho aqui no meu sistema, os 16 GB, já me satisfazem até certo ponto. Quando eu quero carregar jogos mais apelativos de processador, de memória RAM, por exemplo, Cities Skylines, o meu PC absolutamente chora. É sério, falta memória RAM, o computador trava todo e até mesmo Rainbow Six. Porque quem não sabe, eu tenho uma RX 6900 XT. É uma puta de uma placa de vídeo fortíssima, monstra. Só que quando eu vou jogar Rainbow Six, exige muito do processador.
e muito de memória RAM, de vez em quando. E aí eu acabo gargalando a placa de vídeo, eu acabo não conseguindo usar ela 100%, né, do seu potencial, do seu poderio gráfico. E assim, vocês vão se perguntar, mas Henrique, mas por que você não coloca essas daqui? Bom, primeiro, essas daqui são o modelo mais básico. Vocês estão vendo aqui que minha memória RAM tem RGB e ela tem um detalhe que é muito importante, que ela tem uma frequência alta, ela tem 3.200 MHz. Na realidade, ela tem 3.000 MHz de fábrica, mas eu overclockei ela para 3.200 e abaixei a latência dela. Isso tudo só para ter mais desempenho. E não, essas daqui eu não consigo fazer overclock, o máximo que elas chegam é a frequência de fábrica mesmo, e a frequência máxima é 2.400 MHz, ou seja, aqui seria 2.400 MHz, enquanto aqui ficaria a 3.200. É uma diferença, parece pouca, mas faz muita diferença no desempenho, isso conta demais para mim, porque isso ajuda no seu processador. Como eu expliquei no início do vídeo, essa troca de informações entre memória RAM e processador é extremamente importante para o seu sistema inteiro, então quanto mais rápida a sua memória RAM, mais desempenho você vai ter no seu processador. E é algo que tá aqui, né, meio que tá sendo uma disparidade aqui no meu sistema. Então, concluindo a minha linha de raciocínio, para 2023, o mínimo de memória RAM, para você que joga e tem ou faz tarefas no seu computador, tudo mais, o mínimo mesmo assim, até com o sistema operacional que já exige 8 GB como mínimo, seria 16 GB de memória RAM. É sério, são 16 GB e a tendência é continuar crescendo, né, de acordo com o passar dos anos. E para você que trabalha com PC, você que tem uma carga de trabalho muito alta, mexe com muita renderização, é interessante você ter pelo menos 32 GB de memória RAM. Até 24 a 32 GB. O recomendável é 32. 24 já começa a ficar um pouco pesado. Ou se você tem um PC mais básico, o Windows 10 recomenda 8 GB, né, como o mínimo. Então use 8 GB se está dentro do seu orçamento, não é um problema, mas você pode subir, consegue pegar muito mais desempenho com 16 GB. E é o recomendável mesmo, né, é o que eu acho interessante para sua máquina. Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tenham entendido o que eu quis dizer. Foi muita coisa para falar, eu quis resumir o máximo possível. O meu nome é Henrique, eu fico para um próximo vídeo. Valeu, falou, fui!